Saudações a todos, sou o Marcos Arino Babalô e Calgundá, e esse vídeo, pra mim, ainda tô mal, hein? Eu vou falar sobre a questão do medo que muita gente tem, tá certo, né? De tá sendo feito, né? Feitura de orixá errado, tá certo? Ou orixá que sai em jogo, a pessoa vai fazer. Isso surgiu um questionamento uma pergunta no comentário, eu resolvi falar sobre esse assunto. Estou tentando passar alguns assuntos importantes a limpo aqui, né? Aproveitar para falar. Então eu vou falar sobre esse assunto aqui nesse vídeo para você. Então, se você quiser entender um pouquinho sobre o formato do candomblé, sobre iniciação, eu vou falar aqui e vou explicar para vocês logo seguir. Então, quem ficar até o final vai entender o que eu quero falar sobre isso aí, tá bom? Então acompanha, eu vou falar sobre, hoje a conversa é menos enfática, a conversa mais sobre o candomblé, conversa de esclarecimento, tá certo? Vou procurar entender. Eu vou explicar daqui a pouco o que eu vou falar. Gente, a primeira coisa é o seguinte, olha só, lembra todos, eu sou babalaô, tá certo? Não sou babalorixá. Então, assim, quem tem propriedade para falar sobre candomblé são babalorixás, tá certo? Então, assim, mas, como todo mundo algum deve saber, fui Ogã, Casa Candomblé, 10 anos. Então, eu tenho conhecimento. Então, eu estou falando aqui baseado no que eu vivi, convivi. Então, não tem nenhuma teoria, não é livro nenhum. Foi o que eu vivi, o que eu aprendi, foi o que eu vi, foi o amor, né, que despertou a participar do candomblé, que adoro até hoje, tenho muita saudade, mas não pertenço mais, tá certo? Então, eu estou falando aqui com uma pessoa que participou, tá certo? Vou dar informações públicas, nenhum segredo, são informações todas públicas ali, e só posso fazer essa coisa, eu sou babalaô, e assim, não é da minha propriedade falar sobre o candomblé, apesar de eu ter participado. Assim, virei a página, tá certo? As pessoas que podem falar, te dar mais informação sobre isso, são os babalorixás, são eles, e babalorixá e orixá, que têm a propriedade de falar do culto deles, tá certo? Eu estou aqui me intrometendo no sentido apenas de esclarecer as pessoas algumas dúvidas que surgem, que as pessoas perguntam e eu quero colocar, tá certo, né? Vamos lá. A principal questão envolve, é que isso complementa um vídeo que comecei, que eu falei assim, não se determina orixá em jogo. Essa é uma afirmação que eu faço. Falava isso desde a época do candomblé, continuo falando como eu falo. Não se determina orixá em jogo, nem de búzio, nem de fá, nem nada. Se você vai no babalaô, o cara vai dizer, agora, você é do orixá tal. Olha só, a história é a seguinte, esse babalaô está enganando você, tá certo? Está enganando você. O orixá não se vê em jogo. Não é assim que se expõe a vida das pessoas, tá certo? Isso é coisa de cliente que aparece lá, o cara diz orixá. Eu já expliquei isso em outro vídeo, num jogo de búzios. O orixá que responde pode ser qualquer um, pode ser o seu, pode ser o do babalorixá, pode ser o da casa, não sei o quê. É alguém que vem sem um socorro. E Ifá, muito menos ainda, que Ifá quem responde é o Orumilá, tá certo? Orumilá, Xumaré, Exu, que vai lá no Odu, Orumilá que vai dar, o Olodumare vai dar negócio. Então, assim, essa coisa, boa, o babalô se acha o máximo, pega aquele opelezinho dele, ó, perguntar assim, você é do orixá tal? Com sim, olha só, assim, se ele acredita, beleza. Tem muita gente que acredita em muita coisa, mas não vai, então não determina. Então, as pessoas acham que vão determinar o orixá em jogo. Não, eu falo várias vezes, não vão determinar o orixá em jogo. Isso é uma bobagem. Então, mas acontece muito disso, né? A pessoa vai no jogo, determina o orixá e pior, sabe o que acontece? Aquela pessoa sabe assim, olha, você é do orixá tal, está claro aqui, e você tem que fazer uma iniciação, você fazer uma feitura. Aí aquela pessoa vai em outra, tem muita história engraçada, né? E o cara quantas vezes já foi, né? Cada um deu um orixá diferente para ele, ou então ele vai, não, eu preciso ser. Eu conheci gente que queria ser do orixá tal, então ele procurava, pulava de um em um, até que encontrasse um que falasse que ele era do orixá. O cara era de Iemanjá, só que ele queria ser de alguma ideia. Enquanto ele não achou alguém que dissesse, todo mundo dizia que ele era de Iemanjá, e ele era. Enquanto não achou alguém que ele queria ser feito lá, ele era Ogã. Então ele queria ser alguém que fizesse aquilo, porque o cara conhecia muito, né? Então conseguiu, deve ter conseguido o que ele queria, tá certo? Mas então assim, isso é coisa de consulente. A outra coisa que não existe, e eu vou falar agora por quê, essa coisa de você ser um consulente, procurar, o cara te dá um orixá no jogo, dizer que você tem que fazer uma feitura para aquele orixá está cobrando, não sei o quê. Cara, isso é uma tremenda bobagem. Não existe isso. Assim, eu vou entender, explicar para vocês como é que é o processo que você entra numa casa de candomblé. E aí, ao falar isso, vocês vão entender, quando eu explicar o processo de entrar na casa de candomblé, vocês vão entender. Mas eu volto no final dessa mesma formação do programa, né? A bobagem que é você entrar numa mesa, o cara te dá um orixá e dizer que você tem que fazer uma iniciação, tá certo, né? Então, como é que o processo, como é que funciona o religião do candomblé? Eu vou fazer um outro vídeo, só fazer um parênteses aqui, eu vou fazer um vídeo que eu vou falar um pouquinho mais do candomblé, comparar com o catolicismo, vou explicar algumas coisas para ficar fácil as pessoas entenderem o que se faz dentro de uma casa de candomblé. Mas olha só, o processo do candomblé é o seguinte, cara, se você quiser participar, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entrar na casa. Você vai participar do membro. A casa é uma comunidade. Você vai entrar na casa e você vai ser um abião.
um não iniciado. Você vai frequentar aquela casa, você vai conhecer as pessoas, você vai ser introduzido nos círculos de conhecimento, as pessoas vão começar a te conhecer, vão te dar trabalho, você vai frequentar lá os enichirês. Às vezes a pessoa, inclusive antes de entrar, ele vai frequentar o candomblé como um assistente, como lá, como vendo lá, gostando daquilo, aí ele começa a se aproximar. Se o babalorixá ou o Iorixá gostarem, começam a trazer aquela pessoa, confiança. Aí você entra na comunidade, o candomblé é uma comunidade, são pessoas, você entra dentro da comunidade e você começa a frequentar aquilo já como membro, já trabalhando, aparecendo lá, final de semana, obrigações, ajudando a fazer bolia, ajudando a fazer ebó, não sei o que, parará. Isso é um processo de entrada na casa. Você vai se habituar com aquelas pessoas, você pode não gostar das pessoas, você vai levar ano. Então, para você entrar numa casa, você vai levar 1 ano, 2 anos, até você estar lá. Aí você vai participar das primeiras liturgias, participar de rezas, participar dos eventos que estão lá, você vai começar a entender o que aquela casa faz, como é que ela funciona, o que é a religião em si, como é que o orixá mexe em você. Então, assim, é um processo de entrada numa casa, um processo longo. Ninguém faz uma consulta, nunca viu uma casa, entra numa porta aberta, faz uma consulta, termina no orixá e marca o dia de fazer a feitura para poder entrar. Não é assim que funciona. Você primeiro entra, participa da comunidade, se integra nela, começa a entender, aí que você vai começar a fazer parte do candomblé. Bom, aí, com essa convivência na casa do candomblé, 1 ano, 2 anos, algumas pequenas liturgias que você faz, eventualmente até um bori, você começa a entender o seu orixá, ele começa a se aproximar, você começa a ter uma identificação. Aí você começa a ter, fulano deve ser de tal coisa. Assim, existe um tempo para aquilo se acontecer, tá certo, né? Aí você começa a estabelecer compromissos com aquela casa, com aquelas pessoas, com o dirigente, você começa a entender a ética dele, a ética das pessoas. Você pode, inclusive, nesse processo, não gostar da casa, não gostar das pessoas. Tem muita gente que não gosta, sai fora, acabou, procura outra casa, tá certo, né? E aí depois que você estabeleceu um vínculo com as pessoas e que você faz uma cerimônia que é mais importante de tudo, que é lavar suas contas, você ganha contas, aí aquelas suas contas são lavadas na água da casa e tal, você vai falar, aí cara, começa a se avaliar a questão de iniciação. E a iniciação é um processo bem lento, porque cara, durante o xirê, se for para você ser iniciado, o orixá vai bolar você lá. E aí você vai passar por aquilo, você vai pensar, que é um processo também muito longo e caro, no candomblé é caro. E eu conheci pessoas que bolaram, que caíam lá, bolaram, né? Que 10 anos, cara, antes de iniciar, 5 anos, 4 anos. Tem gente que não se iniciou, tem gente que depois decidiu, porque por uma questão de saúde. Então ninguém é obrigado, bolou aqui, agora botei o pé em cima, você vai ter que ser iniciada. Tem lá no... Não, isso antigamente já aconteceu isso, tem pessoas que faziam, mas na verdade é uma opção. A vida é feita por opções, você tem que optar por aquilo. E o processo de indicar a iniciação não é você que escolhe, nem é um jogo de búzios, é o orixá que vai dizer para você, sim, você está pronto para ser iniciada e eu preciso de você para eu poder trabalhar. O orixá diz para você. Pum, você vai bolar. E aí você vai fazer com isso, com esse tempo, né? Você começa, beleza, vamos começar. Aí vai ter uma longa preparação, jogos, não sei o que, para ver como vai fazer, e você vai entrar. E, em princípio, a regra é a seguinte, você ainda não sabe qual é o seu orixá. Você tem muitas indicações. Então você só vai fazer a indicação, o processo de iniciação, leva uns 35 dias, né? Ou 40, um tempo contínuo, tem um tempo antes. Durante aquele período, o orixá vai botar você lá, vai deitar, jogo aberto, ele vai jogar todo dia. E aí ele vai começar a determinar tudo depende da tradição, né? De que orixá você é. Aí que ele vai descobrir qual a qualidade. Aí que ele vai fazer os apetrechos, ninguém entra para fazer pronto, assim, com comprado, com qualidade definida. Olha só, não é assim. No meio do processo, inclusive tem pessoas que começam de um jeito, algumas complicam, o cara tem que buscar ajuda. Então, assim, o processo de iniciação é um processo bem detalhado. E as pessoas ficam preocupadas assim, cara, mas então, quer dizer, aí eu volto no tema inicial estamos no 8º minuto, 9º minuto aqui. Fazer o orixá errado, não. O orixá errado faz quando você vai naquele jogo, 3 meses depois você inicia, o cara decorou, te dá uma lista de coisas ali, você entra lá. No processo normal que eu estou descrevendo para vocês, não tem nada disso. O processo de iniciação, você entra,
7, 8, 9, 10 ebós, jogo todo dia, acompanhamento, observação, o orixá começa a se manifestar, outras pessoas vão lá e você passa por várias liturgias ali que o orixá vai te dominando. Então, quando chega na hora, o seu orixá de verdade vai assumir e vai tomar. Não existe um processo que a pessoa saiba fazer, um orixá que saiba fazer direito, o processo do qual o cara faz o orixá errado. Ah, mas aconteceu e tal coisa. Olha só, essas historinhas são tudo historinha. O fato é, o processo de feitura é um processo detalhado, específico, minucioso, com várias partes, evolutivo. E a pessoa que começa lá, no meio do caminho, as coisas vão domando e o orixá de verdade, o dono daquele ori, vai assumir e você vai ser feito não só naquele orixá, mas também no caso do pessoal do Queto, aquela qualidade, aquele enredo, todas as coisas que forem necessárias. Isso vão ser passados por isso. Existem cerimônias internas que não são as externas, que você vai ver, o Bobo já vai confirmar, o orixá vai confirmar o que está acontecendo lá. Vão ter cerimônias externas para confirmar. Orocó, claro, mas tem gente que mente. Olha só, eu vou falar. Eu estou falando sobre o que é certo, não estou falando o que é errado. O que é errado eu não tem como adivinhar, cara. É muita coisa para adivinhar, tá certo, né? Então, lá, o que eu estou dizendo para vocês, se alguma pessoa um dia está preocupado de fazer, vai entender isso. Essa coisa de fazer orixá errado, não, isso não existe. Não no processo de candomblé que eu conheço, não nos que o N vi o negócio. Isso pode existir para isso que eu falei no início. Consulente, aparece, 3 meses depois é feito no orixá, o cara tem uma listinha, dá uns ibazinhos aqui. E vai lá, não, no processo normal, que você passa anos numa casa, se preparando, se moldando para aquilo, se configurando, e quando você entra no processo de feitura desses, de 30, 40, 45 dias, cara, não contínuo, né? O pedaço contínuo é menor, cara, não tem possibilidade de você fazer todas aquelas coisas, toda aquela liturgia, aquelas folhas, aquela preparação, aquelas rezas diárias que estão acontecendo lá, e você ser tomado por orixá errado. Olha só, não é o orixá que define qual é o seu orixá. É o seu orixá que define quem é você. Ele bolou você. Existem uma tradição de casa, nem todas as casas são iguais. Tem casas que as pessoas não entram em pé no roncó, né? Ou seja, o orixá tem que tomar e a pessoa já entra tomada bolada lá. O orixá, então, assim, a pessoa tem outros que entram em pé. Mas então, são padrões, usando que tem padrões e padrões, tá certo? E tem os testes no final, até que chega no final, o teste final, que você vai lá, o orixá vai se manifestar com toda a dificuldade, com tudo aquilo, dançando e tal. E existe, antigamente, um teste até mais complicado, para poder mostrar que aquela pessoa estava lá. Durante o processo de feitura, a pessoa convida outros orixá para participar, para o cara ver o que está fazendo, as pessoas se expõem, que eu estou fazendo, é assim, desse jeito. Tem convidados, né? Não é só assim, não. Durante o processo de feitura, o cara convida pessoas para poder ver lá, ver que se manifestou certo, que naquele momento o cara deu lá. Então, se você está preocupado com essa coisa do orixá errado, olha só, você está preocupado com o orixá errado porque você está se comportando como um cliente, você é o clientezinho lá que pagou para receber alguma coisa, aí realmente. Mas dentro da religião, dentro da casa de candomblé, essa coisa de sair orixá errado é só se o orixá e o orixá foram pessoas inábeis, que não sabem o que estão fazendo, que não aprenderam, que não tiveram formação, que não tiveram suporte, não tem o suporte do iniciador dele. São pessoas que não tem lá, mas numa hipótese normal, o processo de feitura de orixá não permite, cara, que você faça o orixá errado. Então, essa informação que eu trago para vocês, que só para encerrar agora o meu 12º minuto, né, 13º já, é que não tem essa coisa de orixá em jogo, tá certo, né? Que o processo de feitura é um processo longo, não é o Babu orixá, é o orixá que determina o que é o seu orixá, é o seu orixá que determina, é um processo que é tomado, aquilo é uma coisa que vem para você, tá certo, né? Você pode ter certeza disso. Existem, durante o seu tempo de convivência numa casa, você vai participar por várias provas, vários testes, vários momentos, no qual você vai ter certeza, o Babu orixá vai ter certeza, o orixá vai ter certeza, todo mundo vai ter certeza jogando, e quando você sair pronto lá, a sua comunidade, as pessoas que fazem parte da casa, também vão ter certeza que é você, que você fez aquilo. O orixá vai dar rumo, ele vai fazer tudo aquilo, ninguém vai ensinar. O cara tem que ensinar, isso não é verdade, cara, não é verdade. Eu cansei de ver, gente, o orixá que toma rumo sozinho, dança, sem ninguém ter ensinado para eles. Sem ninguém ter ensinado para eles. Existe um processo de ensinar, porque pode ter algumas falhas, tem um processo de palco, né? Mas, cara, a maior parte das coisas, manifestações do orixá são naturais. Ninguém precisa fazer nada. O orixá se manifesta de forma como tem que proceder daquela maneira. E esses são os grandes testes. Então,
eu falando assim, esse meu tempo de convivência no candomblé me mostrou que que não tem orixá feito errado. Não orixá que está errado. Tem pessoas que podem não saber fazer errado, casos inadequados, mas aí, cara, é aquela coisa que eu falei, né? Não tem como prever aqui as 50 mil hipóteses de uma coisa ser errada. O processo de iniciação é feito para isso e tem essa complexidade, tá certo? Então, se você está passando por uma coisa que não é como do jeito que eu falei aqui, tá certo? Cara, você tem que parar para pensar 2 vezes, tá certo? Então, essa informação, espero que use com cuidado. Quem tiver dúvidas, pergunta, respondo ou faça outro vídeo, tá bom? Um abraço a todos.